sou a Castorina Madureira, eu sou especialista em conservação de acervos aqui no AEL, na Unicamp. Eu vou falar um pouquinho para vocês, a gente vai fazer uma oficina, né? Vou falar um pouco sobre conservação de documentos. E antes eu gostaria de parabenizar os 35 anos do CDMC e agradecer o convite e dar os parabéns em nome da equipe da biblioteca, em nome da Raquel, o Tadeu e a Nicole. Eu vou então falar um pouquinho para vocês sobre os conceitos de preservação, restauração e conservação. Então, a preservação é uma política global, é uma ação muito mais ampla que envolve o planejamento do dia a dia e a cada ano para a instituição de memória. A partir das escolhas feitas, podemos retardar e prolongar a vida útil dos acervos através do combate à sua deterioração. Como fazer isso? Então, fazemos isso através de programas de preservação que abrangem desde ações administrativas, recursos financeiros, recursos técnicos científicos, recursos humanos e de decisões de prioridade dentro de cada instituição. Os conceitos de conservação. A conservação é uma política de manutenção do acervo. É um conjunto de procedimentos que visam o tratamento do acervo como um todo. Tem como objetivo a proteção física e a manutenção das coleções e fundos documentais. Como fazer isso? Elaborando planos de conservação que envolvem desde edifícios adequados para abrigar o acervo, a higienização, o controle ambiental, o acondicionamento, o mobiliário, a segurança e desastres. A restauração. A restauração é uma política de intervenção no suporte documental. Ele é um procedimento individual, tem por objetivo devolver o acesso ao documento ou objeto danificado. Como fazer isso? Através de aplicação de técnicas científicas de tratamento adequado com recursos humanos especializados, equipamentos especiais e projetos de pesquisa. Geralmente, as políticas de preservação adotadas pelas instituições têm como princípio estabilizar a degradação através de tratamentos de prevenção e tratamentos ativos. A ideia de preservação é proporcionar a longevidade aos documentos, já que são extremamente frágeis por natureza. Dependendo da produção do suporte documental, os documentos têm caminhos de degradação diferentes. As características de degradação são decorrentes tanto de causas externas ambientais quanto de fatores intrínsecos dos documentos. O meio ambiente em que estão inseridos interfere muito, podendo acelerar ou retardar esses processos de degradação. Para a preservação dos documentos é necessário um ambiente favorável, assim será possível a prevenção e a inibição dos processos destrutivos característicos da estrutura de todo o documento, independente da constituição de seu suporte. As características intrínsecas dos documentos são aquelas que formam a estrutura do suporte documental. Existem também fatores extrínsecos que, isolados ou conjugados, ocasionam a deterioração dos documentos, qualquer que seja o seu suporte. Através da conservação, permitiu-se o conhecimento da constituição dos suportes documentais e seu comportamento frente a determinados agentes de degradação. Nós vamos falar agora um pouquinho de cada um desses agentes externos, tá? Então, os fatores extrínsecos que ocasionam a deterioração dos documentos são os fatores ambientais, e nós podemos dividi-los em agentes físicos, químicos e biológicos. Os agentes que causam os danos físicos e químicos a temperatura, a umidade relativa, a iluminação, a ventilação, os acidentes, o manuseio incorreto. As formas de degradação de acervo são diversas, mas quase todas estão relacionadas aos níveis de temperatura e umidade relativa do ambiente de guarda dos documentos. Então, se vocês verem, a temperatura e a umidade são os fatores principais para a degradação dos documentos. Lógico que ela é associada aos outros fatores. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles agora, tá? Então, a temperatura e umidade.
Os altos índices de temperatura e umidade são prejudiciais aos documentos. Eles aceleram processos químicos de degradação, que são a oxidação e a hidrólise, que destroem as cadeias dos materiais orgânicos, deixando os papéis com aparência escurecida, manchados, tornando-os frágeis e quebradiços. Podem também causar a degradação biológica com os ataques de insetos e a proliferação de micro-organismos, que são os fungos e as bactérias. Os fungos são mais difíceis de combater, pois apresentam uma rápida proliferação, se espalhando pelo ambiente do acervo. Requer tratamento químico e mecânico para a remoção de seus esporos. Segundo vários pesquisadores na área de microbiologia, o crescimento dos fungos encontrados em acervos acontecem com maior intensidade a umidade relativa superior a 65%. Segundo a pesquisadora e conservadora Nieves Valentim, do Instituto do Patrimônio Histórico Espanhol, taxas de renovação de ar mais elevadas reduzem a proliferação de fungos e bactérias, pois reduzem a concentração desses esporos. Com o aumento da temperatura, a velocidade de uma reação química aumenta 10 vezes a cada 1 grau que sobe a temperatura. Então, quanto maior a temperatura do ambiente de guarda do acervo, maior será a velocidade das reações de degradação dos documentos. Maior são as reações químicas, que acontecem no papel. A temperatura do acervo deve ser entre 10 graus e 21 graus. O ideal seria 21 graus. Na área do acervo, onde se armazena fotografias, a temperatura deve ser até 18 graus. Quanto mais baixa for essa temperatura para as fotografias, para o suporte fotográfico, é melhor. E a umidade relativa do ar tem que ser entre 30% e 50%. Pode oscilar um pouquinho, 5 ou para baixo ou para cima, mas nunca mais que isso, tá? O controle se faz através de ar-condicionado e de desumidificadores no ambiente do acervo. Deve-se evitar o máximo as oscilações de temperatura e umidade. Bom, agora as radiações luminosas. A luz solar e artificial emitem diversos tipos de radiações, sendo uma das mais prejudiciais a ultravioleta e a infravermelho. A emissão desses tipos de radiações é existente principalmente nas lâmpadas fluorescentes, que são as lâmpadas de luz fria. Tem mais ultravioleta e menos infravermelho. Lâmpadas incandescentes têm menos ultravioleta e mais infravermelho. A luz solar deve ser controlada com filtros tipo insulfilmes nas janelas e o mobiliário deve estar de forma que não receba luz direta. As radiações causam alterações de natureza química na estrutura dos documentos, é irreversível e tem ação acumulativa. Uma vez absorvida pelo suporte documental, nunca mais é liberada. A qualidade do ar e a poeira. O ar carrega inúmeros agentes poluentes, como gás carbônico, dióxido de enxofre, óxido nítrico e dióxido de nitrogênio, que são trazidos com a poeira e se depositam sobre os documentos, acumulando radicais químicos resultantes de combustão de gás, de diesel, de gasolina, mais esporos de fungos, mais insetos, mais ovos de insetos e mais partículas metálicas. Deve-se fazer a circulação e renovação do ar dentro da área de guarda dos acervos, para colaborar com a prevenção de micro-organismos. Essa renovação se faz necessária para expelir os poluentes do ar interno do acervo. É muito importante não deixar as janelas abertas nesse ambiente onde a gente faz a guarda dessa documentação, para evitar que entre o ar, com essa poluição que vem de fora, tá? Sempre fazer a ventilação no ambiente de guarda também é muito importante.
Os agentes que causam os danos biológicos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os danos biológicos, que são os insetos, né? Os micro-organismos e os roedores. Então, eu vou falar um pouquinho sobre baratas, brocas, vou falar um pouquinho sobre cada um e a maneira de prevenção desses insetos no ambiente de guarda dos acervos. Então, as baratas e os roedores danificam os documentos, causando danos na superfície do papel, provocam erosão nas margens, danificam também as encadernações dos livros, alimentam-se de resíduos alimentares, celulose, cola, couro, pergaminho e tecidos. Seu habitat são lugares úmidos e escuros, como dutos de refrigeração e depósitos. Suas características são o corpo ovalado, deprimido e convexo no dorso. Podem ser silvestres ou domésticas. São mais ativas à noite. A prevenção: verificar os meios de entrada no acervos, como ralos, janelas, frestas de porta. Quanto aos roedores, verificar também vasos sanitários, forros, saber identificar a presença, fechando as entradas, usando iscas, fazer a limpeza das áreas do acervo. A mudança de hábito dos funcionários do acervo também é um meio de prevenção, não devendo ser permitida a entrada de comida nas áreas de trabalho. Procurar manter a temperatura do acervo até 21 graus e umidade relativa do ar até 50%. Os cupins. Os cupins são insetos de madeira ou de solo, vivem em lugares úmidos, escuros e quentes, geralmente em madeirame do prédio e do mobiliário. Suas características são insetos com asas sexuadas, responsáveis pela reprodução, e assexuadas, que são os operários e os soldados. Constrói o cupinzeiro no solo ou na própria madeira. Os cupins de madeira, eles vivem em objetos de madeira e só atacam outras peças uma vez que estas estejam em contato direto com outra peça de madeira. O cupim de solo, eles formam colônias de milhões de indivíduos muito bem organizados socialmente, procriam ninhos muitas vezes distantes do objeto de ataque. Instalam-se também nas edificações. Alimentam-se de madeira, papéis com lignina, couro, tecidos e plásticos. Causam danos, destroem totalmente pilhas de livros e documentos, fazem buracos em forma de crateras profundas da superfície para o centro. Os cupins devoram tudo em pouco tempo. Depois de se instalarem no edifício, chegam ao acervo, procriando em árvores, subsolos e na própria edificação dos acervos, né? Atacam as obras nos acervos que ficam em contato com a parede, apoiados no chão e encostados em saídas e instalações elétricas. Então, gente, é importante nunca deixar o acervo em caixas no chão, tá? Isso é muito prejudicial. Quando a gente menos espera, o cupim já devorou tudo. A prevenção: procurar manter a temperatura do acervo até 21 graus e a umidade relativa até 50%, de preferência esse acervo em estantes de aço. Os cupins não transitam em ambiente aberto. Eles preparam um caminho com as condições ideais para as suas necessidades de umidade e temperatura, sempre que tenham que transpor a estrutura interna dos edifícios. Retirar os livros e documentos, fazer limpeza em cada volume, folha por folha, substituir as estantes de madeira pelas de aço para acondicionar os documentos higienizados. Isso ajuda bastante também. Agora, as brocas. As brocas são insetos que têm como seu habitat os materiais bibliográficos, vivem em ambientes escuros e quentes, somente atacam os livros na fase larval, que dura em média 6 meses. Têm o corpo mole, fazem orifícios circulares que formam túneis. Não podem se alimentar estando com o corpo em falso. Preferem lugares bem apertados.
As brocas adultas acasalam-se nos livros, acondicionamentos ou objetos de madeira. São de espécies variadas na fase adulta, enquanto que na fase de larva, seu crescimento vai até alcançar a fase adulta e começar a procriar. No início são minúsculas, crescendo à medida que vão chegando à fase adulta. Na fase de crescimento, devoram amido e celulose. O meio de entrada dessas brocas, elas vêm com ar externo, seus ovos vêm com a poeira e os adultos entram voando. Vêm através de material de doação infestado, mobiliários e madeiras infestadas, pisos e tacos. Então, é muito importante também sempre fazer uma vistoria no ambiente do acervo, tá? A prevenção. A infestação se dá pela falta de rotina de higienização, de tratamento de infestação impróprio e falta de políticas de preservação e conservação. Não armazenar livros muito apertados nas estantes, porque isso facilita com que as brocas se movimentem entre um livro e outro. Procurar manter a temperatura do acervo até 21 graus e a umidade até 50% de umidade. A prevenção também é feita pelo processo de desinfestação, que se dá através do tratamento feito por anóxia, que é um método atóxico através da absorção de oxigênio. O alvo do tratamento são os insetos adultos, os ovos e a pulpa, que é a larva. O piolho de livro ou de papel, né? Eles são insetos muito pequenos, com corpo ovalado, vivem em lugares muito úmidos, não causam danos aos papéis, mas sua presença indica que há insetos e fungos no acervo. Eles alimentam-se de restos de outros insetos e comem fungos. A sua prevenção se dá através da higienização periódica nos documentos do acervo, das áreas do acervo, mantendo livres de insetos. Manter também a temperatura até 21 graus e a umidade relativa até 50%. A traça de papel. As suas características são insetos de corpo mole, cor cinzenta e brilho prateado, fogem da luz e possuem movimentos rápidos. Alimentam-se de papel, couro e tecido. Provocam erosão da superfície por camada, folha por folha do documento, formando um rendilhado. Vivem em lugares com umidade superior a 65%. Então, a traça também é um indicativo de que você tem uma umidade elevada no seu ambiente de acervo ou no ambiente que você guarda os documentos. A sua prevenção se dá através de políticas de preservação, como fazer a manutenção da edificação que abriga o acervo, colocar sachês de sílica gel nas estantes, gavetas e mobiliários do acervo, também ajudam muito, e manter a temperatura até 21 graus e a umidade relativa até 50%. Se você observar que você tem uma umidade muito elevada nesse ambiente, então fazer o controle disso com os desumidificadores na área de guarda. É importante esse desumidificador você fazer, esvaziar o seu reservatório todos os dias, porque se você deixar essa água nesse reservatório, essa água volta para o ambiente, então aí não adianta nada. Então todo dia ligar o desumidificador e fazer jogar essa água do reservatório fora. Agora, os fungos e as bactérias. Os fungos são micro-organismos que se alimentam de materiais vivos ou materiais orgânicos mortos, tá? Atacam materiais bibliográficos, são encontrados em todos os lugares, vivem naturalmente no ar que respiramos. São leves e facilmente levados a longas distâncias pelo vento em forma de esporos. Nos acervos são encontrados no ar interno e externo, em materiais contaminados na área de guarda, materiais contaminados na hora da sua fabricação
ou contaminados durante o seu uso. Conseguimos fazer a identificação da presença de fungo ativo no acervo pelo odor de mofo, por manchas visíveis e pigmentações sobre as superfícies dos documentos. A distinção de fungos ativos ou dormentes se dá através do diagnóstico do documento, observando se há esporos seco, em forma de pó, então esse fungo está dormente. Se há esporos melados, esse fungo está ativo. As condições favoráveis para a sua proliferação estão nos fatores ambientais com índices inadequados, com umidade relativa do ar superior ou igual a 60%, na disponibilidade de alimentos, na falta de rotina de limpeza das áreas de guarda do acervo e na higienização periódica desses documentos. A prevenção. Para combater os esporos ativos, temos que diminuir ou interromper as atividades fúngicas com métodos estáticos, isto é, controlando e estabilizando os fatores ambientais, reduzindo a umidade com a ajuda de desumidificadores, sílica gel, ventiladores. Aumentar a circulação de ar no ambiente do acervo para inibir a germinação de esporos de fungos com ventilação forçada ou natural. Baixar a temperatura com equipamento de ar-condicionado. Secar bem os documentos atingidos e manter limpas as estantes do acervo. Buscar as fontes de umidade, como infiltrações nas paredes, calhas, goteiras. Isolar os materiais afetados para proteger as pessoas e evitar que os esporos se espalhem. A prevenção, né? É bom transportar os documentos para uma área seca, dentro de sacos plásticos que deverão ser descartados depois. Fechar as portas, isolar as áreas afetadas com plásticos nas portas e reduzir a circulação de ar entre as áreas afetadas do resto do acervo. A razão mais importante para identificar os tipos de fungo é a proteção dos profissionais comprometidos com a tarefa de manejo desses objetos e desse acervo. Nós vamos falar um pouquinho também sobre o manuseio inadequado, que também é um dos fatores de degradação. Então, a gordura das mãos também danificam os documentos, pois servem de alimentos para os insetos e micro-organismos. Garantir que o manuseio não seja um fator de risco para o acervo. Providenciar treinamento e orientação a todos os técnicos que vão usar e manipular o acervo para que o façam de maneira segura. Providenciar materiais adequados para o correto manuseio do acervo. Manter os meios e instrumentos necessários ao manuseio sempre limpos e em bom estado de conservação. Respeitar as características físicas de cada acervo a ser manuseados, tais como a estrutura, dimensão, peso, técnica, material e estado de conservação do documento. Orientar os usuários e técnicos para manter as mãos limpas e utilizar luvas de proteção no manuseio do acervo. Proteger adequadamente os acervos com características especiais antes de colocá-los à disposição do usuário, como gravuras em carvão, documentos com selos pendentes. Certificar-se de que as normas gerais de uso e manuseio sejam respeitadas e conhecidas por todos, tanto pelos funcionários quanto pelos usuários. Orientar para que a identificação de qualquer problema de conservação do acervo seja imediatamente comunicada ao técnico responsável, evitar a utilização, o manuseio e circulação indiscriminada do acervo. O acondicionamento. Uma embalagem confeccionada com material de qualidade inferior também pode danificar os documentos nela acondicionados. A maioria das embalagens disponíveis no mercado é confeccionada com papéis ácidos que apresentam elementos prejudiciais como a lignina e o enxofre. A acidez é um dos piores fatores de degradação do documento.
ao longo do tempo, essa acidez migra através do contato. Catástrofes e desastres, enchentes e incêndios. Planejar uma vistoria das áreas do acervo, do prédio e arredores. Observar cuidadosamente o prédio e a área que abriga o acervo para verificar infiltrações e as vulnerabilidades do local, identificar também goteiras, fazer a manutenção do sistema de ventilação e do sistema de climatização, não deixar os equipamentos ligados em tomada à noite, se não houver um responsável no local, como um vigia noturno, não sobrecarregar as instalações elétricas. É de responsabilidade da instituição prover as suas instalações de equipamentos e mecanismos de combate a incêndio, planejar ações para casos de incêndio, observando a desocupação do prédio, o resgate do acervo, definir a prioridade dentro dos acervos. A prioridade, eu digo, os documentos que têm que ser salvos, né? Então, quais são os documentos mais importantes dentro da sua instituição ou importantes para você? O combate ao incêndio, ao início do incêndio também é muito importante, realizar treinamentos periódicos por meio de simulação orientada pelo Corpo de Bombeiro, preparar instruções básicas para ações em casos de emergências a serem cumpridas por todo o quadro funcional, identificar os recursos operacionais necessários para a ação, estabelecendo local específico para a guarda desse material, exigir que o quadro funcional se informe sobre o plano de emergência. Bom, a digitalização de documentos também é um fator de degradação, tá? Porque a luz do scanner também danifica muito o documento. Então, tem que ser um passo muito bem planejado e muito bem executado para que se faça uma única vez só essa digitalização. Então, é de suma importância definir o objetivo da digitalização para a preservação, traçar uma norma que defina padrões técnicos exigidos pela instituição, garantir que a digitalização seja realizada dentro de padrões técnicos e compromisso com a qualidade e durabilidade do registro, tá? Garantir que a digitalização seja realizada com o menor risco de dano possível ao acervo, definir critérios para a digitalização considerando o estado de conservação dos documentos e fazer a digitalização para divulgação, traçar uma política que considere custos, meios e abrangências. A dissociação também é um fator de degradação indireto na documentação, tá? Então, a perda da informação do documento, não ter como recuperar o documento no meio digital e a perda das etiquetas de identificação e de referência desse documento. Bom, os fatores de degradação, até agora a gente falou dos fatores externos de degradação, né, que são os fatores ambientais. Então, agora a gente vai falar só um pouquinho sobre os fatores de degradação intrínsecos, que são os fatores internos que provêm da fabricação do suporte documental, tá? Eles têm origem dos seguintes processos de fabricação: do tipo de fibra utilizada na fabricação do suporte documental, na fabricação do papel, do método imperfeito de cozimento das fibras, do tipo de encolagem utilizada, da retirada incompleta da lignina da fabricação do papel causando acidez, por produtos químicos mal eliminados na fabricação do papel, por depósito de partículas metálicas na polpa do papel e na utilização de tintas ácidas na hora do registro das informações. Por fim, o controle ambiental e a medição da temperatura e umidade são de extrema importância para a conservação dos documentos, evitando assim os danos causados pela degradação mecânica, ocasionando a dilatação térmica
e a dilatação higroscópica, causando abaulamento, encolhimento nos documentos. A degradação química, que com o aumento da temperatura acelera a velocidade das reações químicas, sabendo-se também que a água é um reagente e age como um agente catalisador, e pode ocorrer a oxidação e a hidrólise nos documentos, deixando-os com acidez elevada, causando amarelecimento e tornando os documentos quebradiços. E a degradação biológica, né, que o aumento da temperatura e umidade elevadas aumentam a taxa de metabolismo e as condições de crescimento de fungos e bactérias. Aqui eu falo um pouquinho sobre a definição do papel, então o que é o papel, como ele é formado, né? Então o papel é formado por 80% de estrutura fibrosas, 17% de cargas minerais como carbonato de cálcio e 3% de cola e mais aditivos. O componente principal do papel é a celulose, que formam a base da rede fibrosa. A celulose é um composto orgânico natural formado por ligações lineares de um mesmo polímero. Este polímero é formado pela glicose. Então, os papéis são higroscópicos e têm propriedades de absorver e liberar água. Aqui eu sempre cito essa frase da Norma Casares, que é uma conservadora, ela é química, e ela trabalhou muitos anos na ABER e no Arquivo do Estado, né? Então, as razões pelas quais existem as diferenças em níveis de comprometimento da permanência do papel estão principalmente no processo de fabricação do papel, na mídia utilizada no registro da informação e na ação de diversos fatores externos que agem sobre a obra, provocando a sua desintegração física ou química. Bom, aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia dos trabalhos de conservação, que são muito importantes para depois, a hora que a gente for iniciar os trabalhos práticos, tá? Então, para se ter um bom trabalho de conservação e restauração, você ter bons procedimentos é fundamental para o trabalho de conservação e de restauração. Então, os princípios básicos, a limpeza do ambiente, mesas e a preparação dos instrumentos são fundamentais para um bom trabalho. Não iniciar o tratamento sem ter ao alcance todos os instrumentais e os materiais necessários. Testar e iniciar a intervenção em áreas de menor importância e menos problemáticas. Manter os frascos com solventes bem fechados ao final do trabalho. Não deixar o documento exposto à luz solar. Ao final do trabalho, organizar a mesa e guardar os documentos e materiais utilizados. Todo o tratamento de conservação e restauração deve ser removível. Manter a estrutura original dos documentos. Os materiais e acessórios devem seguir as normas de conservação e restauração. O manuseio dos documentos deve ser cuidadoso durante a execução do tratamento e transporte. Utilizar papéis rígidos de apoio ou bandejas para os documentos mais frágeis. Não transportar uma grande quantidade de documentos de uma só vez. Usar luvas de algodão para tratar e manusear fotografias, negativos ou outros materiais fotográficos. Usar luvas cirúrgicas para manusear os documentos a ser tratados, os documentos em suporte e papel, tá? Lavar as mãos sempre com frequência. Bom, a área de trabalho deve ser limpa, com boa iluminação natural ou artificial. As mesas sempre forradas com papel branco, de preferência um mata-borrão e a entretela sem goma. A bandeja com todos os instrumentais e materiais necessários para executar as intervenções, né, sobre a mesa. Mesas auxiliares para corte com vidro ou base de borracha. A limpeza diária da área de trabalho e do instrumental. Não comer, beber ou fumar no local de trabalho, muito menos na área de guarda do acervo.
Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as etapas do tratamento do documento, né? Do tratamento de conservação. Então, eu vou falar um pouquinho antes de passar para a parte prática do trabalho. Eu vou falar um pouquinho do passo a passo. Na hora da parte prática, a gente não vai ver tudo, tá? Porque a gente só vai dar uma noção desse tratamento para vocês, porque para eu falar de cada etapa e da estabilização e tudo mais, exige uma oficina muito maior, com mais horas de curso. Então, o primeiro passo é o diagnóstico dessa documentação. O segundo passo é a intervenção em si, que entra a higienização, os pequenos reparos, reforço, remendo, enxerto, obturação, o acondicionamento e a guarda. Então, o primeiro passo é analisar, classificar, identificar os documentos, seus danos e estado de degradação para aplicar as técnicas corretas de conservação. Então, também, qualquer passo errado aqui, vocês podem deteriorar e degradar muito mais o documento. Então, tem que ser tudo muito bem estudado, muito bem pensado e planejado. Então, o primeiro passo é preencher essa ficha de diagnóstico, tá? É um diagnóstico e análise do documento. Preencher a ficha, que deve conter as seguintes informações: dimensões do documento, o número de identificação, a coleção ou fundo que pertence, registrar os problemas de degradação, os danos do documento, utilizando os termos adequados, mapeando-os em gráficos, resguardar as informações contidas nos documentos, propor o tratamento, indicando as primeiras etapas de intervenção a ser executada, e registrar um histórico de execução. E é muito importante também nessa etapa vocês fotografarem o trabalho, tá? Fotografarem o documento, como ele estava antes e depois do tratamento de conservação. Agora, o segundo passo já é a intervenção. Então, a higienização, que é uma das etapas mais fundamentais no processo de preservação dos documentos. Para iniciar qualquer etapa do tratamento de conservação ou restauração, é de extrema importância que não se pule esta ação, tá? Então, todo o tratamento antes a gente faz a higienização, página por página, folha por folha do documento. Então, a higienização consiste em a remoção de sujidades generalizadas com trinchas macias, borracha ou pó de borracha. Usar o pó de borracha somente em documentos avulsos, não usar o pó de borracha na higienização de livros ou documentos encadernados. Esse pó de borracha, ele acumula na lombada e depois ninguém consegue mais retirar. E aí, com o tempo, isso acaba degradando, né, o documento. Com o tempo isso mela. Então, a gente não consegue mais remover esse pozinho de borracha da lombada de livro ou dos documentos encadernados. A remoção de adesivos inadequados através de cataplasma ou utilizar solventes químicos. Aí a gente remove fita crepe, fita adesiva, resíduos de outro suporte colado no documento, a remoção de ferrugem deixada no papel por grampos de metal ou clipes de metal, que quando oxidados, né, ele continua corroendo o papel, os excrementos de insetos com instrumental de ponta fina ou bisturi. Para a remoção de grampos de metal, utilizar uma tirinha de poliéster por baixo do grampo para não danificar o documento na hora de fazer essa remoção. Na higienização, então, utiliza-se o pó de borracha macia e incolor, raladas no ralador de uso doméstico, envolvidos numa gaze que permitam remover facilmente os resíduos. Sempre movimentos leves e circulares sobre o documento.
Depois usar uma trincha bem macia para não arranhar o documento para a remoção desse resíduo do pó de borracha e dessa sujidade toda. E com o uso do bisturi, remover dejetos de inseto nos documentos. Também é um processo muito delicado, exige muita leveza nos movimentos, para não machucar ou tirar pedaços do suporte documental, tá? Pode usar não só o bisturi, mas qualquer outro instrumental com uma pontinha bem fininha, até mesmo uma pontinha de agulha. Nesta etapa, se faz a remoção das fitas adesivas com cola carboximetilcelulose, a CMC, bem diluída em água deionizada, usada somente no local por cataplasma. Serve também para limpeza de sujidades e para remoção de outras colas aderidas no suporte documental. Nessa fase toda aqui também, gente, a gente usa os solventes, tá? Como acetona, o toluol. Aí eu não vou mostrar nada disso para vocês, porque aí já entra mais na parte do restauro, tá? E aí a gente faz todo esse processo de remoção através, usando esses solventes para tentar remover durex, fita crepe, tudo isso que é muito difícil fazer a remoção, né, do papel. Mas aí a gente já não vai entrar mais nessa área, porque aí seria mais o restauro, tá? Preparar o campo para higienização do documento com cartolina branca, ter em mãos trinchas macias, escova de limpeza tipo juba, flanelas brancas, aspirador de pó, bisturi, tiras de mata-borrão, pó de borracha e algodão. Antes de começar o tratamento, preparar a cola metilcelulose diluída em água deionizada com pH 7. Tá? Isso daqui é para quem não tem esse campo de higienização com a cartolina branca, para quem não tem a mesa de higienização, tá? Tem muitas instituições que têm a mesa de higienização, mas muita gente também não tem, então prepara esse campo de higienização com a cartolina branca. Isso a gente vai ver na aula prática. Bom, agora aqui a gente vai entrar já na estabilização do suporte documental, tá? Então a gente faz os reparos, remendos, reforço e velaturas, são técnicas de conservação realizadas nos documentos com suporte danificado e fragilizado. Serve para estabilizar o estado de degradação, devolvendo ao documento sua integridade física e seu valor histórico. Aí a gente faz o reforço das regiões que têm rasgos, os reparos, remendos, reforço nos rasgos que comprometem a integridade do documento, nas fraturas do papel que fragilizam o suporte, nos vincos mais profundos. A velatura já é indicada quando o documento já está muito comprometido e frágil. A obturação, o enxerto, quando há perda de suporte. Aí a gente usa a polpa de papel sem colagem. A gente realiza esses procedimentos usando papel de boa qualidade, com pH neutro e boa resistência, como o papel japonês e a cola metilcelulose ou atilose. A gente só pode fazer o corte no papel japonês sempre observando o sentido da fibra do documento tratado, né? Usando um suob, que é um algodão fixado em um palito, umedecido com água destilada com pH 7. Nunca deve cortar o papel japonês com a tesoura, tá? Porque a gente vai precisar da fibra do papel japonês desfiado. E antes de começar todo o tratamento, a gente tem que preparar tudo, a cola neutra, diluída em água, deionizada, pH 7, ter todo o material ao seu alcance e preparado para iniciar o tratamento. Bom, o acondicionamento. O acondicionamento, a escolha do material para a construção e o desenho das embalagens são etapas muito importantes da conservação. A embalagem deve se adequar à peça ou documento que deverá proteger.
O acondicionamento deve ser individual e padronizado. Tudo deve ser confeccionado com material de boa qualidade, papéis com pH neutro ou alcalino, como Filicete ou Filifold Documenta. Tem um outro papel alcalino também muito bom que chama Alka Plus. Também é ótimo para trabalhar com documento, tá? Bom, os plásticos preferencialmente transparentes, inertes e estáveis, que não produzam danos químicos aos objetos e documentos. Eles devem ser resistentes à deterioração, como o polipropileno, que são as poliondas, né, que é o nome comercial, o polietileno, esse BUP, que é o polipropileno biorientado, o poliéster, que é o Mylar, e no Brasil a marca é Terfane, o Marvel Seal, que é um laminado de alumínio, PE e PP, e o poliestireno, que é o Full On Board, que ele é muito bom para montar quadros, para fechar quadros, né, para montar exposição. Bom, os invólucros plásticos não recomendados para os arquivos são filmes de PVC, triacetato, plásticos aditivados com ativos plastificantes e nucleantes. Os aditivos são substâncias químicas que, quando incorporados aos materiais plásticos, alteram suas propriedades específicas, sendo os piores para conservação os aditivos plastificantes, deslizantes, retardantes de chama e os pigmentos que são mais comuns nas de polipropilenos, né, nas poliondas. Então, se vocês tiverem dúvida na hora de comprar, leia sempre a especificação do produto, tá? Então, se tiver alguma coisa, retardantes de chama, ele não é apropriado para condicionar documentos. Bom, as áreas de guarda ou reserva técnica. A área de guarda dos documentos deve ser bem localizada, livre de riscos como enchente ou inundações, evitar porões, sala com tubulações hidráulicas e muitas janelas, áreas independentes, separadas da sala de consulta, que também devem ser climatizadas. Evite áreas próximas a estacionamento, grandes avenidas e indústrias por causa da poluição ambiental. A iluminação deve ser planejada, a temperatura e umidade relativa bem controladas. O mobiliário deve ser em aço com pintura especial de epóxi ou polimerizada, sem solventes. No ambiente de guarda dos acervos, não armazenar em estantes ou mobiliários de madeira por causa de cupim, tá? Essa pintura epóxi é muito importante para guarda de material especial, como VHS, como fitas magnéticas, tá? Então, todo material que vocês tiverem magnético no acervo deve ser guardado nesse deslizante com pintura epóxi. Porque se vocês guardarem em outro mobiliário, aquelas estantes de metal com aquela pintura mais lisa e brilhante, esse tipo de pintura, esse tipo de mobiliário desmagnetiza todas as fitas VHS, tá? Tudo que é fita magnética. Então tem que tomar muito cuidado. A guarda dos documentos pode ser na vertical, em fichários, arquivos para pastas suspensas, estantes com prateleiras e armários deslizantes, ou horizontal em mapotecas e estantes com prateleiras, tá? Fazer a limpeza do ambiente, estante com o auxílio de um aspirador de pó e flanelas brancas com álcool 70% nas estantes. No chão, usar um pano levemente umedecido mais para seco e com muito álcool, ou também pode usar o hipoclorito, numa concentração bem fraquinha, e só usar hipoclorito no chão.
Bom, aqui eu coloquei algumas dicas de preservação que é bom para vocês terem em salas de consulta, nas salas de pesquisa e para vocês orientarem os usuários, tá? Então, evitar debruçar-se em cima dos documentos para leitura, manusear os documentos com as mãos sujas, grifar, fazer sinais ou anotações nos documentos utilizando canetas, fazer refeições junto aos documentos, umedecer o dedo com saliva para virar as folhas de um livro, usar fitas adesivas, elásticos e grampos e post-it nos documentos, colocar clipes como marcador de páginas. O processo de oxidação dos clipes passará para as folhas marcadas, manchando e rasgando as folhas dos documentos, né? Inserir no livro pétalas ou folhas de plantas, recortes de jornais, papéis ou papelão de baixa qualidade. Estes elementos alteram o pH do papel, provocando manchas, além de modificarem o estado físico da encadernação. Retirar o volume da prateleira, puxando-o pela borda superior da lombada, danificando a encadernação. A maneira correta é empurrar os volumes laterais e retirar o livro desejado pelo meio da lombada. Fazer orelhas para marcar as páginas, pois provocam o rompimento das fibras do papel. Tirar cópias xerox e digitalizar os volumes encadernados, danificando não só a encadernação, mas também o papel. Expor os documentos a excesso de luz, calor e umidade. Não apoiar os cotovelos sobre os documentos. Não escrever em fotografias usando caneta ou tinta de qualquer espécie. Usar sempre lápis com grafite macio, como o lápis 6B da Faber-Castell. Isso também é importante para documentação em papel, tá? Para fazer qualquer registro de numeração na hora da catalogação desses documentos, usar sempre o lápis 6B. Fazer anotações somente no verso da fotografia. Não usar colas na fotografia, nem fitas adesivas ou etiquetas. Não fumar, não comer e não beber próximo ou quando estiver manuseando não só as fotografias, mas qualquer tipo de suporte documental. Não grampear os clipes em fotografias e negativos. Não coloque o dedo sobre a emulsão fotográfica, tá? Sobre diapositivos ou negativos. Use sempre luvas de algodão branca e limpa para manusear as fotografias. É importante dizer também, que eu acho que eu não disse, que todo o tratamento de conservação a gente faz sempre no verso do documento, tá? Nunca na frente, sempre no verso. E quando for em livro, sempre fazer o documento encadernado, então sempre fazer do lado par da folha. Aqui eu vou citar algumas soluções para melhoria das condições de armazenamento dos documentos, tá? Então, remoção da poeira e sujidade das caixas que estão com os documentos, remover tudo e qualquer coisa da sala que armazenam os documentos e livros que possam interferir na preservação dos documentos, como restos de madeira, caixas de papelão, objetos sem utilidades. Vários locais têm costume de fazer do acervo, né, ou do local onde guarda a documentação, um ambiente meio que depósito. Então, isso é muito prejudicial para os documentos, né? Isso traz insetos, traz acidez, então, por isso que eu citei isso aqui. Verificar os meios de entrada de insetos no ambiente, como ralos, janelas, frestas de porta, verificar também vasos sanitários e forros. Muitos lugares, as pessoas adequam, né, um ambiente para guarda dos acervos, né? Poucos arquivos são planejados para receber e guardar a documentação. Muitos arquivos, na verdade, tem um ambiente que eles usam aquela sala para armazenar o acervo. Então, não que seja ruim, mas sempre tem que ter uma vistoria e
e verificar todo o ambiente antes de levar esse acervo para o ambiente, tá? Então, por isso que eu coloquei isso daqui. Então, verificar os meios de entrada de insetos, como ralos, janela, frestas de portas, verificar também vasos sanitários e o forro, buscar as fontes de umidade, como infiltrações nas paredes, as calhas, goteiras, planejar vistorias das áreas de guarda dos documentos, no prédio e nos arredores. Observar cuidadosamente o prédio e a área que abriga os documentos e livros para verificação de infiltrações e a vulnerabilidade do local. É necessário que se faça o controle da proliferação de insetos, constituindo um cuidado permanente do local de guarda dos documentos, colocando iscas e repelentes no ambiente. Remover todas as caixas com documentos que estão no chão. Remover todos os documentos de caixas de papelão, substituir por caixas e pastas de poliondas brancas ou cinza, ou pastas confeccionadas com papéis neutros ou alcalinos, afastar as estantes das paredes e das janelas para que os livros e os documentos não recebam calor e luz solar. Se possível, colocar filtros ultravioleta em todas as janelas. É muito importante promover a circulação de ar do ambiente de guarda desse acervo. Bom, fim, agora nós vamos passar para a parte prática. É só uma noção do que é o trabalho de conservação, tá? E depois a gente está aberto para algumas perguntas ou algum questionamento e dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigada.